para a gente poder conversar, porque a riqueza do nosso estudo é o nosso bate-papo. Então, a gente vai dar continuidade, à fatalidade, né? Então, a gente parou na questão 851 do Livro dos Espíritos, a passada, e vocês, vocês, não sei se vão concordar comigo, mas esse negócio de fatalidade é uma coisa que nos acompanha direto, né? Quem de nós, numa época da vida, a gente não fala assim, puxa vida, será que é só comigo isso, né? Ou será que eu faço tanto de determinada forma e nada dá certo? Ou, nossa, que beleza, tá dando tudo certo, né? Então eu faço um negócio, outro acontece, tem hora que a gente fica até com medo, né? Quando começa a dar tudo certo assim, a gente já fica meio assustado, né? Fala, nossa, o que será que vai acontecer depois, né? Porque às vezes a gente fica meio assim, são os dois extremos, né? Então, se dá tudo errado, a gente fica cabreiro. Se dá tudo certo, a gente também fica preocupado. Então, e essa parte de fatalidade acompanha a gente em tudo quanto é momento da nossa vida, né? De um jeito ou de outro, né? Aí a gente fica pensando, oh, será que isso é meu karma, não é meu karma? Será que isso tinha que me acontecer? Será que isso não tinha que acontecer? Então, são questões, assim, muito, muito cotidianas. Então, por isso que é legal a gente dar uma explorada nisso, e a gente vai perceber que tem uma riqueza de perguntas que o Kardec faz aos espíritos aqui, que que mostram essa preocupação, que denotam essa preocupação do codificador em deixar essa matéria bem clara, né? Porque é bacana isso, né? À medida que a gente vai estudando a doutrina, a gente vai entendendo a reencarnação, a programação reencarnatória, a gente vai conhecendo a justiça divina, o nosso processo de evolução. Então, isso assim, é tudo coisas que, se a gente fosse leigo no assunto, a gente não conseguiria entender, né? Que beleza, né? Que a gente sai de uma fé cega para uma fé raciocinada, para que eu possa compreender como é que o mecanismo da lei divina atua nas nossas vidas. E quando fala de fatalidade, né? É uma coisa assim que está no nosso dia a dia. Que são coisas que acontecem, né? Eu não sei se vocês acompanharam aí no noticiário dessa semana de um jovem médico recém-formado que desencarnou vítima de queimadura. Vocês viram isso aí foi para a rede nacional. Ele é formado na evangélica. Aí na sexta-feira ele foi sair com os amigos, foi em um bar e a pessoa foi acender a lareira que estava perto, né? E foi com um galão de álcool, de combustível. Eu não sei o que a pessoa fez lá, se atrapalhou. Bom, moral da história, caiu álcool em cima do rapaz, pegou fogo em cima dele e ficou com 70% do corpo queimado, né? E veio a desencarnar. Esse rapaz, inclusive, quem trabalhou no almoço do Fraternidade Sem Fronteiras, o primeiro que a gente fez, que a gente vendeu lá, foi lá na Maia, ele trabalhou no almoço. E ele era um rapaz que ia lá para a África também, que a mãe dele faz parte, né, da fraternidade também. E é um companheiro nosso, né? Quem participou do almoço que a gente fez lá teria até conhecido ele. Mas aí você fala, né? É fatalidade, é determinismo. Então, isso que nós estamos estudando, né? Isso pode acontecer com a gente amanhã. Então, isso aqui nos fortalece, né? Esse estudo aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Tá entrando gente de tudo quanto é lado aqui. Então, a gente terminou a 851, né? Vocês lembram o enunciado da 851? Ó, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, e neste caso, o que vem a ser livre-arbítrio? Né? Então, está tudo escrito nas estrelas, é tudo karma. Então, a gente já estudou semana passada que não, né? Então, o que está escrito, né? Ele já nos falou aqui, né? É a escolha das provas ou da forma de provas que a gente vai passar na existência, né?
Então, se eu tenho que passar pela miséria, eu vou vir com condições para passar pela miséria. Se eu venho passar pela riqueza, eu venho passar pela riqueza. Se eu tenho uma privação de saúde, eu venho com aquele determinismo de passar aquela privação de saúde. Então, o que é determinado é o gênero de prova e alguns eventos importantes que a gente vai ter que viver aqui, né? E de acordo com o gênero de prova, a gente vai lembrar um pouquinho lá da, da programação reencarnatória, que até o veículo físico que nós vamos utilizar nessa reencarnação, ele já é moldado para que cumpra, para que ele venha servir aquilo que a gente vai fazer, né? Então, suponhamos que você tenha que ser um cirurgião. O cirurgião é uma pessoa que tem que ter uma destreza manual, tem que ter uma mobilidade muscular, ele não pode ficar tonto quando vê sangue, né? Então, tem todos os atributos para que ele possa enfrentar o processo de cirurgia, para que ele vá estudar medicina, né? Então, ele já tem que vir com o corpo dele mais ou menos preparado para exercer esse tipo de habilidade, né? E assim vai, né? De acordo com o que a gente escolhe, nesse planejamento tudo vai fazer o favor para quê? Para que o plano se cumpra, né? Então, é aquele caso tudo vem ser ajustado. Quem é o pai, quem é a mãe, onde vai reencarnar, que situação que é, em qual bairro, em qual país, né? Isso tudo mais ou menos já vem determinado, né? Aí ele sempre fala aqui, ó, o determinismo existe em relação às provas físicas, né? Então, só rememorando 851, então, se você tem que passar por aquele tipo de prova física, aquilo já está pré-determinado. Quanto às provas morais, não existe pré-determinação, né? Porque isso depende do nosso livre-arbítrio, depende da nossa consciência, depende do discernimento que a gente faz do certo ou do errado, ou do reconhecimento da lei divina. E mesmo que a gente possa ter reencarnado num local, isso nós vamos falar várias vezes hoje durante a nossa reflexão, né? Um local que nos tende a levar para um caminho não muito bom, né? Então você reencarna lá no meio de uma favela onde tem tráfico de droga. Não quer dizer que você está fadado ou já está uma marca em você que você vai ter que trabalhar no tráfico, vai ter que viver do tráfico por você ter nascido dentro do lugar onde o tráfico prepondera. Não quer dizer isso. É claro que as sugestões, as pressões, o meio, a cultura, pode te arrastar para esse lado, mas o arrastamento inevitável não existe, né? O arrastamento irresistível não existe. Você sempre vai ter opção, nós vamos sempre ter opção de não aceitar aquela situação. Então você pega um exemplo aí do nordestino que saiu do sertão. Então ele estava lá passando seca um ano, seca 2 anos, seca 3 anos, seca 4 anos, ele fala assim, bom, vou procurar uma oportunidade de sair daqui, né? Não é porque eu nasci aqui que eu tenho que ficar aqui, né? Aí ele começa a colocar a mente dele para trabalhar, as ideias, começa a tomar as atitudes, de repente ele consegue uma oportunidade de sair dali, junta um dinheiro, às vezes vai ter que trabalhar 2, 3 anos juntando dinheiro para poder sair dali, né? Então ele poderia ficar ali e morrer de fome, né? Mas ele se movimentou e saiu daquele arrastamento ali que poderia, né? Aquela condição de vida levá-lo a essa condição, né? E assim as coisas vão acontecendo, não está tudo determinado, né? Tudo bem até agora? Então vamos lá, 852. Eu pergunto e já vou correndo, né? Mas vocês podem me puxar a orelha aí, ó. Puxa o cabresto aqui que eu obedeço. Ok? O pessoal que está no Google aí, está me escutando bem? Não estou vendo ninguém? Fala, oi, Paulo. Sim, Paulo, estamos sim. Tudo bem. Aqui, pelo menos o pessoal do Meet aqui, eu consigo ver mais gente, mas vocês ficam aí escondidos atrás A Ciele tá fenômeno da ubiquidade, Ciele. Você está no Google e está no Microsoft aqui. Então, 852.
Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? Então, olha a pergunta que Kardec faz, né? Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade independente do jeito que ela proceda, né? Então, ela sai do lugar, sai do espeto e cai na brasa, né? Essas são as expressões comuns que a gente usa, né? Então, toda vez que troca de chefe, a gente acha que o próximo vai ser bonzinho, né? O que a estatística fala para nós, gente? Quem é do mundo corporativo aí? Eu já aprendi, eu já tenho 40 anos nessa brincadeira. Ore bastante pelo seu chefe, que o outro que vai vir vai ser pior, tá? Isso já é uma lei natural, tô brincando, tá? Mas é sempre assim, né? Por experiência, eu percebi que aquela esperança que você tem de ser diferente, não vai ser, tá? Então, assim, você às vezes muda e as coisas continuam da mesma forma. Que ele está falando aqui, mas tem gente que parece que muda de um lugar para o outro, mas sempre as coisas acontecem com ela, né? Aquilo que a gente estava falando no comecinho. Uma hora ou outra da nossa vida, a gente já passou por uma situação parecida dessa, né? Você tenta de um jeito, tenta do outro, e a coisa não, às vezes não dá certo, né? Então, a pergunta que ele faz, não lhes estará no destino o infortúnio? Então, o destino dela não é só passar por problema? Aí os espíritos respondem, são talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Então, se o gênero se repete, né? Se a pessoa, através do livre-arbítrio dela, ela tenta mudar alguma situação e aquilo se repete, os espíritos falam, provas que lhe caiba sofrer, e que ela mesma escolheu. Porém, ainda que lançais à conta do destino, que mais das vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas. Aí chegou num ponto aqui que é crucial, e aquilo que a gente tem a mania de colocar a culpa nos outros, né? Então, às vezes, vamos pôr no exemplo de emprego, tá? Então, você está no emprego, aí você começa a sofrer determinada ação, ou algum desconforto, aí você muda de emprego, aí aquelas coisas vão se repetindo. Aí você vai para um terceiro emprego, aí é a hora de você pensar assim, opa, será que não é o meu modo de agir que está levando a que essas coisas aconteçam? Então, o que os espíritos pedem para nos refletir, né? Que às vezes as experiências sucessivas com o mesmo fim, elas tendem a nos dizer o seguinte, olha, reveja o que você anda fazendo. Aí vamos para o campo amoroso, por exemplo, você namora com um, não dá certo, namora com outro, não dá certo, namora com outro, não dá certo. É sempre a culpa é do outro, né? E a gente, então assim, qual que é o nosso grau de participação nos insucessos das coisas que nos estão acontecendo? Como a gente é muito orgulhoso, a gente já estudou isso também, né? Que a gente só está nesse planeta aqui porque a gente é orgulhoso e egoísta, né? Se alguém ainda não entendeu isso, volta para casa, faz uma reflexão, né? Só nós estamos no mundo de provas e expiações porque a gente ainda predomina o mal na gente. Então, é uma realidade que às vezes a gente não aceita, a gente acha que é bonzinho, né? Que predomina o mal na gente, e a gente é orgulhoso e é egoísta, né? Então, o que os espíritos nos pedem para refletir aqui é que se essa sucessão de infortúnios que a gente está... Nossa, agora deu uma apagada na minha tela aqui. Vocês estão me vendo ainda aí? Oi? Pessoal do Google aí? Sim, tá aqui. Beleza. Sim, estamos sim. Então, assim, o que eles pedem para a gente refletir é qual que é o nosso grau de participação nesses infortúnios. O que a gente está fazendo de mais, o que a gente está fazendo de menos. Porque é bacana a gente procurar isso, que, olha, nós vamos ter algumas surpresas complicadas aí. Né? Nós vamos ter algumas surpresas assim. Na hora que você começa a olhar para você, aí você vai descobrir, sim, se eu tivesse agido de outra forma, meu chefe, toda vez que ele vem me falar alguma coisa, eu ponho um empecilho, eu não sou o cara da boa vontade. Não adianta, você vai passar por 5 empresas, se você não é o cara da boa vontade, dificilmente o pessoal vai gostar de você. Se tudo, quando alguém te pede, você torce o nariz, aonde você estiver trabalhando, você vai ser visto como uma pessoa que torce o nariz, né? Que tem que pedir 2 vezes, ou que você tem que pedir, tem que ajoelhar,
ou se sempre está de má vontade. Aí a gente tem que olhar para nós, e a gente comumente não olha, né? A gente sempre está olhando para fora, né? Isso é uma mania do orgulhoso, né? Sempre, não sou eu nunca que está errado, né? Então, são essas reflexões que a doutrina vem nos trazer, né? Olha para dentro, né? E vê se não é consequência das próprias faltas. Aí ele fecha a questão assim, ó. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem. Já bastante consolado te sentirás. Então é assim, gente, se as coisas acontecem, a gente está dando o melhor de nós, eu não estou falando que nós somos santos, né? A gente já sabe que nós não somos santos, né? Nós somos espíritos complexos, que tem bastante orgulho, né? Mas assim, você está fazendo o máximo esforço, você está procurando se cuidar para não ofender muita gente, você está você está aprendendo a conhecer suas sombras, você está procurando descobrir onde que você é orgulhoso, onde que você é egoísta, as coisas não dão certo, você fala, ó, tudo bem, eu fiz o meu melhor, né? E a gente tem as nossas limitações. E aí você já fica mais sossegado, né? Olha, não está dando certo, mas eu não tenho o que fazer, né? Eu puxei de cá, puxei de lá, me esforcei bastante. Eu poderia ter melhores, sei lá, estudar mais alguma coisa, ou ter algum outro tipo de habilidade. Tudo bem, mas aí você fica consciente. Eu não tenho, né? Não tenho, então eu fiz o que era possível, né? Se essas coisas não acontecem, então não são para acontecer. Aí sim você entra numa conformidade com a coisa que não é acomodação, que você refletiu, você analisou, você ponderou, você procurou se conhecer, procurou conhecer a sua implicação no que está acontecendo. Aí você percebe que realmente, olha, eu tenho essa deficiência, e isso está acontecendo por conta disso, então aí você já sossega um pouco mais, né? Porque aí quando a gente para de pôr a culpa nos outros, o que nos aflige, vocês podem perceber isso, é quando a gente pensa que as coisas poderiam ter sido diferentes se os outros tivessem feito assim ou assado. Isso é que nos aflige, nos machuca, a gente fica com mágoa das pessoas, a gente fica triste com as pessoas. Aí quando a gente reconhece que aquilo dependia da gente, que a gente não conseguiu, porque é uma deficiência nossa, a gente já fica mais sossegado, né? Olha, tudo bem, né? Melhorar, mas é um outro estado, né, de vibração, porque quando você começa a carregar a mágoa das pessoas que estão à sua volta, e sem sentido, principalmente, aí é que as coisas não... Você cai num padrão vibratório para baixo mesmo, né? E quando você percebe que é uma deficiência sua mesmo, aí você busca até ajuda, né? Porque aí nosso orgulho vai, à medida que você reconhece, à medida que nós reconhecemos as nossas deficiências, a gente fica até mais confortável para pedir ajuda, o que o nosso orgulho não deixava a gente pedir, né? Às vezes é uma coisa que a gente tem que pedir mesmo, porque a gente é deficiente em determinadas coisas, né? E aí, Marco, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem? Não, nós estamos em duas reuniões hoje, tá? Tem metade da turma no Google Meet e a outra metade no Teams, tá? É porque o pessoal não conseguiu entrar, só para você entender. Fala assim, nossa, a sala está vazia hoje. Não, não tá. Tem um tantão do lado de cá, um tantão do lado de lá. Tá com os dois. Nós estamos fazendo a experiência aí da bicorporeidade no plano material da internet. Ok, gente? Tudo bem até aí? Ok. Então vamos lá, né? Aí depois, o Kardec faz um comentário curto aí até. Vou ler rapidinho, tá? As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Olha que bacana isso. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Então, isso a gente se depara sempre, né, gente? A gente vai fazer os nossos julgamentos, às vezes a gente não se embasa direito,
a gente não toma os devidos cuidados, a gente, as mais das vezes, é leviano, não estou xingando ninguém, tá? Nós somos levianos, porque às vezes a gente toma decisões. O que é uma leviandade? É você tomar algum tipo de decisão, ou emitir algum comentário, ou fazer algum julgamento, ou fazer alguma observação sem se apropriar do assunto, né? Eu não me apropriei corretamente daquilo, eu não respeitei a dificuldade das pessoas. Isso é ser leviano, né? Você trata aquilo com futilidade, sem aprofundamento, e às vezes a gente faz, não estou falando que a gente é direto, né? Mas às vezes uma atitude ou outra, uma análise ou outra, a gente, sei lá, a gente tem hora que a gente descuida, né, um pouquinho daquilo que a gente deveria ficar de olho aberto, e às vezes a gente tece alguns comentários que são infelizes, né? Porque a gente não se apropriou, não se colocou no lugar do outro, então a gente é leviano de uma hora ou outra, né? Então, o que ele fala aqui, né? Então, se a gente tem uma ideia exata ou uma ideia falsa, se a gente não aprofundou, não deixou a fake news tomar conta da gente, tá fácil de exemplificar isso, né? Então, se acreditou numa fake news, quem que já não fez isso? Passou uma notícia que não era verdadeira. A gente depois fica com cara de bobão, né? Para nós mesmos, né? Falei, puxa vida, né? Por que eu fui passar à frente, né? E você achava que aquilo era verdade, né? Então, essa rede social está ajudando a gente, até a gente ter mais cuidado, né, com as coisas e procurar ver as fontes e respeitar mais tudo que acontece, né? Então, o que ele fala assim, ó, achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio. Olha só, gente, meia dúzia de palavras aqui, ó. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos, do que à nossa própria falta. A gente podia recortar essa frase e colocar ela em algum lugar visível durante o dia para a gente ler isso de vez em quando. Legal a gente pôr isso na assinatura do e-mail nosso, né? Mas é para a gente ler, né? Não é para ficar vendo as pessoas, não. Ó, achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que à nossa própria falta. Então é isso. Vamos lidar com o nosso orgulho, vamos encarar ele de frente a frente, vamos saber o tamanho que ele é, para que a gente possa, ao conhecer ele, lidar com ele, né? Porque nós não vamos conseguir acabar com ele sem conhecer o tamanho dele. E aí vem uma receitinha de bolo, que a gente não gosta de dar receitinha de bolo, né? Mas toda vez que o negócio entortar para o seu lado, ó, coisa de mineiro, ó, bem a expressão. Toda vez que a coisa entortar para o seu lado, você procura saber o que você tem de participação nesse negócio que ele virou para cima de você. O que você poderia ter feito para evitar esse tipo de situação? O que você contribuiu para que aquela coisa acontecesse? Aí a gente fazendo esse exercício, a gente começa a ver coisas que a gente comumente não vê. Mas aí de nós para conosco mesmo, né? Lá no recôndito dos nossos pensamentos, naquele momento que você está brabo lá, começa a chorar ou está triste demais porque aquilo não aconteceu do jeito que você queria, né? Você fala assim, eu vou bater um papo comigo mesmo, né? O que eu poderia ter feito diferente, né? Se eu tivesse falado com mais doçura, com menos arrogância, se eu tivesse me esforçado um pouco mais para compreender determinada situação, ou até aprendido determinadas coisas, aí vai, gente, viaja, né? Porque o tempo que a gente gastaria em pôr culpa na sorte ou no destino, a gente usar isso para fazer uma autoanálise, né? Que aí a gente vai começar a descobrir coisas importantíssimas. Sabe o que isso aí vai nos facilitar? A próxima vez que a coisa acontecer, né? Aquilo vai acontecer de novo, tá? Pode esperar. Se não for nessa encarnação, é na outra. Se não for nesse ano, vai ser daqui 5 anos. Aquela situação que você falhou, que deu complicação, que as coisas não aconteceram do jeito que você queria, como a gente está no mundo de provas e expiações, e
teoricamente, você não conquistar ou não conseguir pode ter designado uma falha, você vai passar por aquela prova de novo. E já pensou se a gente cair de novo, né? Então, agora que a gente já tem contato com essa doutrina maravilhosa aqui, que ela nos orienta, né? Primeiro, vamos parar de pôr culpa nos outros, né? Então, vamos tentar trazer tudo para nós. Ah, mas se é o outro, vou assumir a minha parte, né? Se o outro tem parte dele, o problema é dele com o que está acontecendo, né? O que eu poderia ter feito, né? E aí, à medida que você consegue analisar isso, e bem com bastante calma, você vai se acalmar, porque você vai perceber que 90% do que nos acontece é culpa nossa mesmo, né? É algum tipo de deficiência nossa. Os outros 10% a gente programou no plano espiritual para passar por aquilo, que eram os obstáculos que a gente queria ter na frente, para a gente poder superá-los, porque a gente não está aqui de férias, né? Alguém está de férias aqui? Nem os que deveriam estar, né, Claudine? Nem os que deveriam estar de férias não estão de férias, né? Nas reencarnações, a gente não veio de férias aqui, né? Então, se a gente veio aqui, foi para passar por provas. Se a nossa vida está muito sossegada, pode esperar que alguma coisa vai acontecer. Não é o profeta do Apocalipse, tá? Mas é a realidade. Então, as coisas vão acontecer, a gente tem que estar preparado para isso, porque a gente veio aqui para melhorar. E cada obstáculo que nos é colocado à frente, cada dificuldade que nos é colocada à frente, ela tem o propósito de nos alavancar, ela é uma alavanca que nos arremessa em direção ao progresso, né? A gente pode chegar meio ralado do outro lado, mas que ela nos arremessa, né? E se a gente conseguir vencer alguns estágios, mesmo chegando ralado do outro lado, melhor ainda, que aí nós vamos ficar mais forte, né? Mas de qualquer jeito, com toda a experiência, por pior que ela possa parecer, ela vai nos deixar mais forte de um jeito ou de outro, tá? Tudo bem até aí? Tô sendo muito ríspido aí com vocês? Paulo, Diga. deixa eu fazer um parênteses aqui. Uhum. O contrário dessa tentativa da gente ser melhor, lógico, o tempo todo, né? Ou de sempre estar pensando, e se eu tivesse agido de outra forma? O contrário, no caso da gente sempre fazer aquilo que as outras pessoas querem, independente do nosso bem-estar. Eu falo isso até por uma experiência minha, sabe? E aquilo que você falou, de vai acontecer uma vez, vai acontecer de novo, né? Eu, uns anos atrás, tive uma experiência. Eu sempre fui, ainda continuo sendo, grande parte do tempo, aquela assim: eu quero sempre resolver da melhor maneira possível. Normalmente, a melhor maneira possível nunca é melhor para mim, mas eu sou aquela que eu tento nunca estar numa tempestade, nunca fazer a coisa virar uma tempestade, né? Então, eu sofro muito com isso, porque com isso, durante muito tempo, eu me coloquei no papel: e o que fizeram comigo, né? Uhum. Depois de um tempo eu comecei a falar, não, pera lá, o que eu permiti que fizessem comigo, né? Qual que é a minha responsabilidade diante de tudo que aconteceu? Então, assim, as situações, a minha pergunta é o seguinte: eu sempre falo, não, tudo bem, vamos fazer, vamos resolver, vamos. Eu sendo complacente demais com o erro, né, ou aquilo que a gente pode julgar que é erro dos outros, eu também, de certa forma, não estou impedindo que eles evoluam naquilo que eles deveriam evoluir, porque às vezes a gente deixa tanto as coisas acontecerem, a gente vai se sentindo tão mal, se sentindo usado, se sentindo explorado, e que também não é legal, nem para a nossa evolução, né? Mas assim, o melhor, o buscar o melhor, tem que ser o melhor dentro daquilo que a gente quer certo, tanto para a gente quanto para o próximo, né? Isso aí, assim, cada um tem uma análise do que acontece, né? Então, acho assim, a gente sabe que cada um tem que vencer pelo seu esforço próprio, né? E a gente, estando no mundo de provas e expiações, a gente é um dever nosso para com o próximo auxiliá-lo, mas não fazer por ele, né? Então, assim, sempre ajudar, ou ser conivente em algumas coisas, assim, pelo que você está me falando, né? A gente tem que analisar com. Mas, assim, você sempre tem que fazer o que é melhor para as pessoas, né?
até o entendimento o que, que é melhor, né? É a facilidade ou ela lutar por algumas coisas, entendeu? Então, assim, às vezes nem o melhor o melhor não é o mais fácil, você pode ter certeza disso, né? Então, às vezes você vai ajudar a pessoa, mas você precisa ajudar ela até um certo momento, porque de repente se ela fica dependente de você, você acaba não ajudando a pessoa, né? Quem cria filho, né, sabe como é que é filho, né? Se você começar a fazer tudo para o filho, ele vai se acomodando, ele vai. E quando der errado, ele vai falar que a culpa é sua, não é dele, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que assumir as responsabilidades sobre o que elas têm que fazer, né? Até porque o ser humano, não vou dizer todos, né? Mas de um modo geral, nós seres humanos, a gente se habitua com as facilidades que nos proporcionam, né? Então, normalmente a gente fica com essa sensação de a hora que a pessoa fala, não, agora você se vira, nossa, eu não acredito que ela está sendo ruim comigo, né? E é o que foi justamente o que aconteceu na minha situação. Quando eu falei, não, chega, gente, Uhum. chega, né? Cada um tem que tomar o rumo da sua vida, eu também tenho a minha, né? Passei a ser a ruim. E agora sim, daí, quando eu fiz isso, realmente houve muito rompimento, mas as coisas todas ficaram no seu devido lugar, tudo se resolveu. Não foi da forma como eu queria, né? Porque a gente nunca espera um rompimento, mas aconteceu. E hoje eu estou vivendo uma situação daí, depois, primeiro foi com a família da minha mãe, agora com a família do meu pai. Só Sim. que, nesse momento, essa situação, qualquer decisão que eu tome, Paulo, como gente, eu não tenho como saber o que é certo moralmente, digamos assim. Eu sei o que legalmente é viável. Só que qualquer decisão que eu tome, ou eu prejudico um lado, ou eu prejudico o outro. Então, qual que é o meu compromisso, além do meu compromisso comigo? Qual é o meu compromisso principal hoje? A família na qual eu estou encarnada? Olha, é difícil a gente falar isso, né? Cada espírito tem o seu compromisso, cada espírito tem o seu destino, né? Mas o compromisso com a família que nós temos é inegável, né? E o primeiro compromisso que a gente tem com a família é a gente trazer a nossa participação de uma forma que eu te falo assim que todos nós com certeza temos problemas familiares intensos aí, né? E o limiar do que é certo, o que é errado, até onde ajudar, até onde não ajudar. Então, assim, você vai ter que arbitrar isso de você mesma, né? Não, é difícil a gente falar isso, né? Mas alguma coisa eu te falo, cada um tem que fazer a sua parte, né? E eu tenho uma coisa assim, ser bonzinho, né? Não existe ser bonzinho, né? As pessoas, você vai perceber que existe muito interesse das pessoas nas coisas, né? Então, quando você fala de rompimento, né? A partir, você faz uma coisa para a pessoa, a partir do outro momento você fala que não vai fazer, ela rompe com você, ela estava junto com você por qual motivo? Qual que é a conclusão que você chega, né? Vocês estão me escutando bem? Não faça assim, filho. Sabrina, você está aí? Ela caiu, né? Parece que congelou mesmo. Oi? Acho que ela caiu mesmo. Caiu, né? É. Deixa ela voltar, então. Então, só para a gente seguir, gente, é difícil, né? A gente, quando a gente faz as coisas, e o relacionamento entre as pessoas tem muito disso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente faz e como a gente se relaciona, porque são coisas mais complexas aí. Mas a gente volta ao assunto na hora que a Sabrina se reconectar, tudo bem? São assuntos bem interessantes, né? O que o Kardec, só o Kardec fechando aqui Deixa eu ver. só um pouquinho. No celular.
Então, só que o Kardec fecha que é 852, é certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos. Também é o que podemos forrar-se da nossa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando más. Né? Então, o que ele quis dizer aqui, fechando a questão 852, é que alguns infortúnios podem acontecer devido também a algumas sugestões, porque a gente está aí, né, em conexão direta com o plano espiritual, e algumas sugestões dos espíritos, aqueles espíritos que não querem o nosso bem, vão nos sugerir fazer coisas que vão nos prejudicar, aqueles espíritos que querem o nosso bem vão nos sugerir fazer coisas que vão nos beneficiar, ou quer dizer, deixar de cometermos erros, né? Então, alguns dos infortúnios podem ser por conta de sugestões negativas que a gente acolhe e se estrepa, né? Então, isso pode acontecer também, né? Não é só por coisas que você faz errado porque você tinha algum tipo de desconhecimento, mas coisas que também a gente se equivoca porque dá ouvidos a sugestões que não são de bons espíritos. E os bons espíritos se aproximam de quem, gente? Os bons espíritos? Das pessoas que lhes propiciam o contato. Da mesma forma que os espíritos infelizes, eles vão participar da vida de quem? De quem pensa igual a eles, né? Então, se a gente é uma pessoa irritadiça, se a gente gosta de julgar as pessoas, se a gente explode com qualquer coisa, os espíritos que são desse mesmo nível, eles vão se afinar com a gente, vão nos auxiliar o quê? A ter esses procedimentos. Então, quando alguma coisa acontecer, eles vão ficar soprando no seu ouvido. Fala, não leve esse desaforo para casa, né? Às vezes a pessoa te fez um desaforo e você estava até calmo, né? Enfrentando a situação de uma forma mais equilibrada. De repente ele vem e te assopra que não, você não pode fazer isso, né? Aí ele sabe aonde que seu orgulho é mais exacerbado e ele te sopra alguma ideia na sua mente. Aí você chuta o caneco. Aí aquela situação fica pior do que estava. Então, é o que ele está nos falando aqui, né? Alguns infortúnios são causados por sugestões, mas que não deixam de ser nós que aceitamos. Tudo bem? Vocês perceberam que está tudo entortando para o nosso lado hoje, né? A gente vai procurar escapar aqui de falar que é sorte, que é azar, mas nós vamos ver que não tem nada disso. Né? A doutrina, nesse ponto, é muito esclarecedora, né? A 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há isso fatalidade? Então a gente já... E a resposta, então a pergunta é essa, né? A pessoa escapou de um perigo e caiu no outro e acabou desencarnando, né? Aí os espíritos respondem: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só é um instante da morte. Só um instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não nos podeis furtar-vos. Ok? Então, se a pessoa escapou de um lado para morrer logo ali, é que ela não tinha como escapar. Por quê? Porque chegou a hora dela. Chegou na programação dela. Se a gente não antecipou por vontade própria, que aí a gente conhece com o nome de suicídio, em diversos graus, desde o suicídio inconsciente até o suicídio totalmente consciente. Toda vez que a gente abrevia a nossa existência por uma ação nossa, é chamado suicídio. Ele pode ser mais consciente ou menos consciente, né? Então, o que ele explica aqui. Então, se não é caso de suicídio, né? Se é uma morte que não tem envolvimento, nossa, é o tal da bala perdida, né? Ou o caso desse menino que eu relatei, que ele morreu queimado. Ele poderia estar em casa? Poderia. Mas ele estava comemorando a formatura dele. Ele achava que ele ia morrer queimado num bar por uma pessoa que ia acender a lareira? Nunca, né? Mas isso estava escrito no plano reencarnatório dele, que ele tinha que desencarnar desse jeito. Então isso é uma fatalidade, porque essa era a programação. Né? Então a gente já percebe que a programação, ela é
O pessoal que faz esse projeto lá do outro lado é muito bem organizado, gente. Nós estamos acostumados às nossas programações aqui que nem sempre dão certo, né? Mas a programação feita pelo plano espiritual não tem chance de dar errado. Por quê? Quem que é o gestor disso? São espíritos superiores, né? Paulo, Oi, pode falar. e a moça que colocou o álcool, que acabou botando fogo no rapaz? Uhum. Aproveitou-se do momento dela, né? Que foi um equívoco que ela cometeu, mas era necessário, né? Que ela carrega uma morte agora, né? Mas ela não fez aquilo de vontade própria, né? Uhum. Como é que fica isso? Eu não fico pensando às vezes, né? Mas ela não, com certeza, né? Ela vai ficar com isso na consciência dela, né? Não tenha dúvida. Mas, assim, ela foi um instrumento da ação, né? É claro que se ela tomou essa atitude por falta de cuidado, isso é uma prova para ela, uma experiência que ela teve para que ela possa tomar mais cuidado. Então, Deus utiliza das nossas imperfeições para que a gente possa evoluir. Então, não tem jeito, nós estamos num mundo de provas e expiações, isso vai acontecer. Né? Certo. Essa é a parte, assim, que a gente começa a entender como é que as coisas funcionam, né? Certo. Obrigada. Tudo bem? É complicado, né? Então, vamos lá. Mas esse é um caso, assim, é muito importante, né, para a gente estudar isso, né? Um negócio muito importante para a gente estudar. São perguntas que, comumente, a gente não faria, né, se não conhecesse o plano espiritual, aqui, do jeito que a gente está... Sabrina, depois a gente volta na conversa, tá? Você caiu aí. Paulo, pois é, não consegui voltar lá, só aqui no... Tá bom, mas depois Obrigada. A gente retoma isso, tá? Tá bom, obrigada. Mas é importante essas colocações, tá? Então, a gente, só para fechar rapidinho com você aí, a gente, quando as pessoas rompem conosco por algum motivo, é porque elas tinham algum tipo de interesse com a gente e já não se rompe porque não tem mais interesse, entendeu? Então é até bom que a gente mede, né? Qual que é o laço afetivo que as pessoas têm conosco, né? Se é só por aquilo que a gente faz a elas ou porque elas realmente gostam de nós. Então é a hora de separar algumas coisas, né? E infelizmente é assim, gente. A gente vai aprendendo, né? Com a vida. Isso aí é uma lição de vida que a gente tem que ir. E é importante que cada um cumpra as suas tarefas, né? Vamos lá. Então tá claro aí? Agora o Kardec complementa a pergunta, tá? Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Essa pergunta a gente faz bastante, né? É assim? Mas, por favor, gente, não vamos subir num cabo de aço entre dois edifícios e tentar andar de equilibrista lá e achar que se não for a hora da sua morte, você não vai morrer, tá? Você vai morrer, porque isso chama suicídio inconsciente. Tá? Então, não vamos ficar testando a providência divina em absurdos, né? Nós não estamos aqui para testar Deus, né? Ninguém está aqui para testar Deus. Se você pegou um carro a 200 por hora e tinha uma curva fechada e você passar reto, não vai falar que isso foi obra do destino, ou que se não fosse a hora de você morrer, você não teria morrido, o carro teria feito a curva. Isso aí é equívoco absurdo, tá? Então, não tem nada disso. Então, a pergunta é clara e reta, né? Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Você sabe o que isso aqui... Olha que pergunta legal, né? Vamos lá. Vamos pegar a resposta, depois a gente vai viajar na pergunta. Não. Olha a resposta dos espíritos. Não. Não perecerás e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que tu partas.
Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Então, geralmente, o que se percebe é que as pessoas que estão perto do desencarne, elas têm uma intuição que fala que é chegada a hora, ou tem uma intuição que fala que não é chegada a hora. Então, às vezes, você tem que fazer algum trabalho bem perigoso e você enfrenta aquilo com uma certa segurança tal. Por quê? Porque você tem no seu interior aquela certeza que não é aquela hora que você vai deixar o plano terrestre. Que é um evento importante esse, gente. Isso não é qualquer eventinho, né? São os dois eventos mais importantes da nossa existência na Terra. A hora que a gente chega e a hora que a gente sai. Né? Então, essa resposta é muito importante, né? Então, se não chegou a hora, não vai acontecer. Então, olha, perceba bem, isso aí nos faz refletir num monte de atitude, né? Quantos de nós já não foi pego com um parente nosso doente e a gente tentando negociar com Deus se ele tem que ir embora ou não? Aí você fala assim, ô Paulo, você também, hein? Agora eu estou com meu pai lá no hospital e eu não vou pedir a Deus para que segure ele aqui? Ou para que ele fique bom e possa continuar com a gente aqui. Não estou falando isso, gente. A afeição que a gente tem pela família, pelo pai, pela mãe, não estamos falando nada disso. Ninguém vai ficar rezando para o pai e a mãe morrer também, né? Então, cuidado, né? Cuidado. A gente só precisa começar a ter um pouquinho de maturidade espiritual. O que nós vamos pedir a Deus? Primeiro, que está lá no Pai Nosso. Seja feita, Senhor, a tua vontade. A gente não fala isso toda vez, a gente não aprendeu esse Pai Nosso? Mas que, né, a gente está pondo aquilo só para cumprir tabela na hora que a gente faz a oração? Então, quando a gente fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade, a gente está entregando os acontecimentos na vontade do Pai, ok? Então, se a gente tem algum ente querido nosso passando por sério problema de saúde, ele está internado, lutando, né? O corpo é lei de conservação, gente. O corpo dele está lutando para ficar vivo, ok? O espírito, ele como espírito também, é claro que o corpo e espírito é uma coisa só, né? Eles funcionam junto. O espírito está ali. Eu quero manter minha saúde. Eu quero poder continuar a encarnação. Eu não sei, né? Ninguém sabe até o dia que nós temos que ir, ok? A gente pode ter uma intuição, mas saber certo a gente não sabe e nem deve saber, né? Então, se você está adoentado, qual que é a nossa obrigação como adoentado? É lutar pela saúde. É obrigação nossa. Então, você está lá internado, lutando pela sua saúde, com aquela esperança, né? Então, mas a hora que a gente ora, a gente tem que fazer o quê, né? Pedir a Deus energias que possam fortalecer aquela pessoa que está passando pela dificuldade, né? Eu não vou querer dizer a Deus para que ela não leve ou leve aquela pessoa. Eu sou muito arrogante ou orgulhoso falar que eu vou interferir numa situação dessa. Mas eu posso sim colocar toda a minha energia e a minha vibração para dar àquele meu ente querido parte dessa dar essa energia a ele para que ele possa promover a saúde dele. Se aquilo vai acontecer ou não, não está na sua mão, né? Entenderam essa situação? Aí a gente começa a refletir, né? Que às vezes, gente, acontece, vocês vão ler muito livro aí, vocês estão começando a ler obra espírita, tem gente que devia desencarnar e não consegue desencarnar porque a família fica puxando a pessoa para. Ela já está com hora marcada lá do outro lado para fazer outras coisas. O pessoal está orando com tanta energia que os espíritos não conseguem desligar ela com a velocidade que eles gostariam de desligá-la. Então está atrapalhando, né? Por isso que dá aquela melhora repentina. Vocês já viram isso, né? Essa situação. Então a pessoa lá está agonizante, está todo mundo orando para ela não desencarnar, de repente ela dá uma melhorada. Aí o pessoal baixa a guarda e os espíritos levam a pessoa, né? Que estava segurando. Então a gente tem que ser ponderado até nisso, né?
E a gente ter a certeza, gente, se for a hora de desencarnar, você não colaborou com nada, você vai desencarnar. Então não precisa ter medo de nada. Pode subir no avião a 10 mil metros de altura, num tubo de alumínio, que só tem 2 pilotos, que pode dar tudo errado num voo, né? Mas a gente sobe sossegado, não sobe? Tem gente que tem medo aí, pelo que eu estou vendo, né? Mas geralmente a gente sobe com medinho, mas é uma loucura, né? Você subir a 10 mil metros de altura num tubo de alumínio, né? Mas é por quê? Porque chegou a hora, né? Quantas histórias vocês já ouviram falar de avião que caiu e o cara perdeu o voo porque alguém atrasou ele? Não era para ele estar embarcado naquele voo, porque não era o dia dele desencarnar. Ou aquele que tomou o lugar daquele que chegou atrasado, falou, antecipar meu voo para poder chegar mais cedo. Aí ele entrou num voo que vai cair. Né? E assim as coisas vão se regulando. Vocês estão mais tranquilos agora? Estão com menos medo? Perceberam que vocês só vão desencarnar se vocês não colaborarem com isso só no dia certo, né? Mas vamos levar a vida de um jeito mais tranquilo, né? Vamos cuidar do nosso corpinho direitinho, porque o rol de suicídio inconsciente é imenso, tá? Então vai desde o cara nervoso, desde o cara que fuma, desde o cara que come muito, tem uma renca, né? E a gente pode observar quais são os comportamentos nossos que podem diminuir o nosso período aqui na Terra. Ok? Mas a nossa saúde é tão boa, gente, que logo que a gente toma a determinação de tomar outro rumo, ela responde com uma velocidade absurda. Sabe por quê? Porque o nosso corpo não é só corpo, né? É espírito, é mente. E ele é plástico. A gente acha que ele é matéria pesada, mas ele não é, ele é plástico, né? A partir do momento que você toma uma decisão e toma uma vibração para que as coisas possam melhorar, aquilo tudo responde positivamente. Tá muito ruim aí, pessoal? Tudo ok? Paulo, Diga aí. um exemplo que a gente pode comentar dessa pergunta 853A de Kardec é o caso lá daquele voo do Chapecoense, né? Daquele time Chapecoense. Uhum. Me lembro, parece que foram 70 vieram a falecer e 6 sobreviveram. Uhum. Estavam no mesmo avião. Então, um exemplo bem claro dessa resposta dos amigos espirituais. Sim. Ia juntar tanta gente ali, né? Meu Deus do céu, na hora que eu comecei a olhar aquela lista ali, me deu dor, assim, brincadeira, assim, eu digo assim, tinha muita gente querida ali, né? A gente acompanha esporte desde pequeno, né? Meu locutor preferido da CBN estava ali, então... Mas era a hora, né? Era a hora, momento desse pessoal, né? E tem gente que tá jogando futebol que caiu daquele voo, né? Mas vamos lá, não é a hora, né? Então vamos lá, gente. 85... Oi, Paulo, diga. eu de novo, parece que outro se encontro é para mim. Eu quero fazer 2 perguntas nesse sentido, mas antes eu só queria fazer uma observação sobre isso que você estava falando agora. Quando eu estava com a Covid, né, eu consegui realmente passar a maior parte do tempo agradecendo a aprovação ou a expiação, que eu não sei, né, eu não tenho como saber o que foi aquilo, pedindo força para conseguir superar. Mas eu confesso que nos meus momentos de maior desespero, de maior dor, em que eu realmente achei que eu ia morrer, eu barganhei. Eu tentei barganhar, na verdade, Sim. com Deus, né? E ao mesmo tempo, em seguida, eu me envergonhei, pedi perdão pela minha fraqueza, mas não é fácil. É um momento que a gente realmente, justamente por essa questão da gente não querer, né? Uhum. Ao mesmo tempo que eu sabia, se fosse o meu momento de desencarnar, significaria que provavelmente o que eu tinha para fazer nessa vida eu tinha talvez chegado ao final, né, para continuar depois, mas o tempo que eu sabia que o desencarne é uma bênção, eu não queria, eu queria continuar. Mas esses são parênteses que eu quis fazer, tá? Uhum. Aí eu tenho perguntas para fazer sobre essa questão do ninguém morre de véspera, né? Sim. A primeira, essa questão das experiências pós-morte que as pessoas têm, né? O meu pai infartou com 43 anos, morreu, ele
foi reanimado 4 minutos depois, e ele contava a experiência que ele teve, e já que ele voltou, ele falou que ele tinha tido uma segunda chance e que essa chance duraria 5 anos. Com 48 anos, ele faleceu, tá? E a outra é, as pessoas que tentam suicídio, né? Algumas não conseguem. Eu tenho o caso de um tio que se deu um tiro na cabeça, ele não morreu e a bala matou a mãe dele, que pegou no coração dela. Como é que funciona isso? Porque, assim, daí no caso das pessoas que conseguem o suicídio, é porque talvez elas fossem morrer ali ou não? Elas simplesmente interromperam a vida. Não daquela maneira, né? Mas elas estavam próximas do desencarne delas. O que eu não entendo assim, porque algumas pessoas conseguem o suicídio e outras não, né? É isso que eu gostaria de tentar entender um pouquinho melhor. Só respondendo no caso da experiência do seu pai, com certeza ele teve contato com o plano espiritual, né? Não era a hora mesmo dele ir, porque senão ele não teria voltado. Não foi resolvido. Pode até acontecer de ter uma postergação de desencarne, certo? Isso não eles não são fixos ferro e fogo. Eles podem sofrer variações. Isso a gente estudou, tá? Não vocês vão encontrar isso que eu estou falando para vocês todo no Livro dos Espíritos, tá? Então, os planejamentos, eles podem sofrer alterações. O que aconteceu, até com o seu pai relatando isso e dando até o prazo com o qual ele teria o desencarne, é muito límpido essa negociação, né? Ou essa informação, ou o tempo que ele passou de lá. Então, assim, a gente vê nitidamente o plano agindo, né? E não era a hora dele ir naquele momento, né? Então, ele retornou. Então, isso está baseado no que a gente está estudando aqui. Esse fato vem colaborar com isso, né? Ninguém vai antes do momento, né? Em relação ao suicídio, Sabrina, é assim, tem tentativas que não dão certo, mas não tem nada a ver com o dia ou a hora que a pessoa iria desencarnar, tá? De forma nenhuma. E a pessoa, mesmo que fosse daí 5 minutos que estivesse no planejamento dela, ela estaria tomando o lugar do planejamento espiritual, né? Você sabe, Sabrina, todo o nosso pepino na nossa vida é a gente assumir o lugar de Deus, né? Nós vamos estudar encarnações a fio para entender, né? Que nós somos os filhos de Deus, que ele tem as suas leis, e nós estamos evoluindo e tomando contato com essas leis e aprendendo, pouco a pouco, como é que isso funciona, né? Toda vez que a gente tenta tomar o lugar de Deus, a gente se estrepa, né? Então, o suicídio é isso, é não conformidade com a sua vida aqui. A não aceitação com aquelas provas que, às vezes, a gente mesmo pediu, né? Agora, essa fatalidade toda dele tentar o suicídio, não conseguir suicidar, a mãe desencarnar nesse evento, aí, no caso dela, né? Aí, no caso dela, ela tinha que desencarnar naquele momento daquela forma. É super estranho isso, né? Mas é um caso até de estudo, né? Porque ela tinha algum compromisso, né? E ela teria que desencarnar daquele formato, né? E aquele evento, né, poderia ser um outro evento da bala vindo de outro lugar, não do próprio filho tentando se matar. É isso. Tá, joia. Ótimo. Tá muito rico o estudo hoje. Vamos lá, Luiz. Paulo, você naquela parte que disse sobre a prece que a gente faz pelos nossos entes, a hora que estão na situação aí de transição para o plano espiritual, eu me encontrei nessa situação quando meu pai se foi. Eu já contei aqui que ele desencarnou há alguns anos, e pelo profundo respeito que eu tinha por ele, e por Deus também, né, de respeitar a vontade divina e de respeitar a vontade do meu pai, eu fiquei num conflito interior de não saber o que pedir, porque
na trajetória final da vida do meu pai, a percepção minha foi de que ele já não tinha mais vontade de ficar aqui. E aí eu pensava comigo mesmo, o que eu peço? Eu peço para Deus que seja feita a vontade dele, e eu não tenho direito de interferir na vontade do meu pai também, porque é visível que ele quer desencarnar. Uhum. Então eu ficava assim, Deus, faça a tua vontade. E não pedi nada em relação ao meu pai, porque já era meio evidente. Bem, bem difícil, porque é claro que se fosse da minha vontade, eu queria que meu pai se curasse e ficasse mais tempo por aqui com a gente, né? Mas foi bem difícil para mim. Perfeito. Essas são as experiências, né, Luiz? Uhum. Essas experiências aí é que faz parte da nossa vida, né? E, com Uhum. certeza, né, você teve a intuição de fazer o certo mesmo, né? Deixar que as coisas se resolvam e dar a sua energia, o seu amor para que as coisas possam acontecer na vontade de Deus, né? E é ali que você pudesse estar usando essa energia dessa forma, né? Uhum. Beleza. É isso aí, gente, muito bom. E são coisas que a gente vai passar, né? Que nós vamos ter entes queridos uma hora ou outra numa situação dessa, e é muito importante, né? Porque as nossas vibrações, elas são muito poderosas, né? Então, assim, você pode dar um conforto para a pessoa, uma tranquilidade, que a pessoa, nesse momento, ela quer ter uma certa tranquilidade, algum certo equilíbrio, né? Então, toda aquela energia sua, os espíritos podem pegar, decuplicar ali, né? Aumentar absurdamente para trazer um conforto para quem está sendo tratado, para a equipe que está tratando, vai refletir até no paciente do lado, às vezes que não, né? Os espíritos acabam utilizando a energia boa que a gente colocou naquilo ali, de uma forma que possa fazer o benefício a todos, né? É isso aí. Aí a gente vai aprendendo, né? A doutrina é bacana nisso, né, gente? A gente vai mudando o jeito de pensar, né? O jeito da gente agir a favor das pessoas, que é importante isso, né? Então, assim, na hora que você vê uma mãe desesperada, porque ela tá com perdeu o filho, ou perdeu alguma coisa, você vai falar para ela, você tem que dar um conforto para ela, né? Se abraçar com ela e sentir aquela dor junto com ela. Aquela sua vibração de solidariedade vai trazer uma. Não tem como você vai falar para ela, não chore, né? Porque Deus sabe o que faz. Ela sabe que Deus sabe o que faz, mas naquele momento ela está sofrendo pela ausência do ente querido. Ela não está pondo. Aquele sofrimento dela não é uma dúvida em relação à bondade do pai, mas sim é um momento de tristeza pela separação. Com certeza todos nós vamos estar bem tristes, né, quando o ente muito querido deixar de ter o convívio diário com a gente, né? Mas não quer dizer que a gente está bravo ou numa situação de desespero, né? As pessoas precisam ter um acolhimento nesse momento, que é a solidariedade de quem está próximo, né? Conta muito do Chico Xavier nisso aí, né? O Chico Xavier, as pessoas eram uma renca de gente que ia lá só para cumprimentar ele, né? A mãe chegava e falava, perdi meu filho, e ela chorando, e às vezes o pessoal achava que ele ia ficar falando com ela, não, ele se abraçava e começava a chorar junto. E a pessoa saía bem, entendeu? Sem trocar uma palavra com ele. Mas por quê? Sentiu o coração dele, né? E aquilo confortou aquela mãe. Mas vamos lá, gente. Agora bacana, 854, hein? Vamos lá. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Que lei que nós estudamos que não são inúteis as precauções? Chama lei de
Conservação. Lei de conservação. Então, é uma lei natural, igual essa lei de liberdade. Então, se a gente... Se a morte é infalível. Mas por conta disso eu não vou tomar cuidado para evitar? Vou tomar todo o cuidado possível, né? A gente não sabe o momento da chegada, a gente não sabe, a gente não tem certeza, né? A gente pode passar por uma situação super estressante de achar que vai desencarnar e não desencarnar. Vocês não careca de ver carro batido que você olha o carro assim, você olha aquilo e fala assim, não é possível que saiu o cara vivo daí. Às vezes o cara saiu vivo sem arranhão ainda. Aí você vê o estado da lata que ficou do carro, fala assim, não é possível. Né? Ah, não é possível. Tá aí, o cara tá em pé, ele estava sentado ali naquele banco. Que banco? Não tem mais o banco. Não tem mais o lugar onde ele estava. Ah, mas como é que ele saiu daí? Não sei, gente. Aí, agora que esse monte de câmera aí, pode ser que alguém mostre, né? Mas a resposta dos espíritos. Não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas, com o fito de evitardes a morte que vos ameaça. São dos meios empregados para que ela não se dê. Olha, gente, a lei de conservação é tão forte que até nisso os espíritos intervêm, né? Porque os espíritos, eles nos intuem, né? Vai por ali, vai por aqui, a gente às vezes não quer escutar, né? Quantas vezes vocês não seguiram um pensamento, uma intuição que vocês tiveram e viram que realmente a intuição estava certa? Né? Você fala assim, nossa, aquela vozinha estava me dizendo, voz, né? Não é a avó. Aquela vozinha, né? Estava me dizendo para não fazer isso, né? E eu fiz e não deu certo. Se eu tivesse escutado a vozinha, eu poderia ter me dado melhor, né? Então é isso, né? Se ele não vai acontecer, a gente tem que tomar todo cuidado e escutar as vozes que nos sopram boas coisas, para que a gente possa... os espíritos estão a nosso favor, quando a gente está com os bons pensamentos. Então, gente, não fica com medo de morrer por qualquer coisa, né? Agora, assim, eu vou sair aí na rua sem a máscara por conta disso? Ah, não vou, né? Então, eu tenho que pôr a máscara. Se eu estiver num ambiente que tem muita gente, eu não entro. Se eu tiver que manter o distanciamento social 2 metros, eu vou manter, né? Porque isso aí é o quê? São cuidados para evitar que você pegue um vírus que você não sabe, né? O que no seu corpo ele vai fazer, porque cada um vai reagir de um jeito. Tem gente que não tem sintoma nenhum e tem gente que morre. Então, eu tenho que tomar todos os cuidados necessários. Se eu sei que aquela região ali é complicada, por que eu vou passar com o carro às 11 horas da noite naquela rua? Né? Se de vez em quando sai um tiroteio lá, aí o espírito vai soprar no seu ouvido. Vai por outro caminho. Né? Aí você, valentão, não, você vai no caminho. Né? Aí, de repente, tem um tiroteio, aí a bala passa triscando no seu nariz. Ainda deram uma mãozinha, né? Porque não era a hora, né? Você teimou em passar naquele lugar, e o pipoco ia acontecer lá, que o pessoal já estava meio beligerante lá. Aí, mesmo assim, os espíritos ainda deram um jeito da bala não te pegar, porque não era a sua hora ainda. Mas aí tem o limiar entre o suicídio inconsciente e a teimosia, tá? Então pode acontecer, se você é avisado, você sabe que ali é perigoso e você se arrisca, aí chama-se suicídio inconsciente. Não quero morrer, claro, eu não queria morrer, mas eu me arrisquei. Tá muito complicado isso, gente? O pessoal que está atrás das letras aí. Nada, né? Hoje está todo mundo quieto. Hoje, para quem não sabe, nós estamos transmitindo em 2 canais, tá? Bobão, né? Eu tô parecendo aqueles meninos bobo, né? Mas vamos lá, eu sou de tecnologia, gente. Eu sou velhinho, mas eu nasci no meio do computador, tá? Aí eu fico feliz quando eu vejo essas coisas funcionando. Porque a maioria das vezes elas não funcionam, mas vamos lá. Nossa, já está acabando o nosso tempo. Estou numa conversaiada danada aqui. 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter?
Olha que pergunta legal, né? Mas esse Criador é um cara, né? Qual que é o fim? Que ele nos faz correr perigos que não vão ter consequência nenhuma, né? Nós vamos se safar, vamos se salvar. Não tem consequência? Você acha que não tem? Você vai passar por um perigo total lá e de repente você sai ileso? Respondem para mim, vocês acham que você sai do mesmo jeito que você entrou numa experiência dessa? Não sai. Jamais. Não tem Melhora. jeito, não tem jeito, né? Alguma coisa você vai aprender, cara. Você passou por um grande apuro, né? Que você ficou com medo de desencarnar. Não teve algum efeito? Claro que teve, né? Aí é a resposta dos espíritos. O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste. Olha, às vezes a gente mesmo pediu isso, hein? A fim de te desviares do mal e se tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Então, aquela pessoa que está sob influência de espíritos perversos, ela vai falar assim, eu sou bom mesmo, né? Eu tenho o corpo fechado e eu posso passar por qualquer perigo que eu nunca vou morrer, né? Ou se você está influenciado pelos bons espíritos, você fala assim, nossa, ganhei uma segunda chance, né? Aquilo que eu achava que eu não ia conseguir fazer, ganhei uma nova oportunidade. E agora eu vou poder usar esse tempo como eu nunca usei na minha vida, né? Daí, às vezes, a gente deixa de procrastinar, a gente deixa de perder tempo com bobagem, né? Que a gente gasta, às vezes, tempo com coisas que não trazem benefício para o nosso enriquecimento espiritual, né? Porque também você não pode ir do cúmulo do egoísmo, né? Ah, eu nunca fiz nada para mim, agora eu me salvei, agora eu só vou fazer coisa para mim, que a gente também, às vezes, é meio assim, complicado nesse sentido, né? A gente, como é muito egoísta, né? Faz, nossa, eu quase morri, né? Agora eu vou fazer tudo o que eu quero fazer. Aí você toma uma atitude totalmente egoísta e torta, né? E pode acontecer, né? Mas se você está sob influência de bons espíritos, né? Você até às vezes pede, me dá um susto nisso aí para ver se eu caio se me acorda, né? Se eu consigo me despertar para o que eu vim aqui realmente fazer. Então tem toda a finalidade, né? Deus vos lembra, e olha só que interessante, né? Porque a gente se acha o super-homem, né? Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falha cometida ou a negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Então, essas experiências geralmente são benéficas, são salutares para que a gente possa tomar outro rumo na nossa vida. Tudo bem? (856) Sabe o espírito antecipadamente do gênero de sua morte? Aí a resposta é bacana, né? Ele fala assim, sabe que o gênero da vida que escolheu o expõe mais a morrer dessa ou daquela maneira. Não sabe o gênero da morte que teve, mas o jeito que vive é que pode indicar o jeito que vai desencarnar. Né? Então, analisa o que você faz hoje, que pode ser o que vai acontecer amanhã. Né? Como pode não ser nada disso, né? Sabe igualmente quais as lutas terá que sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Né? Gente, essas coisas a gente tem na intuição, tá? Isso tá lá no nosso sistema operacional, lá guardadinho, e aquilo a gente fica na nossa intuição, que a gente tem que procurar ouvir, né, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, né? Porque esse planejamento que a gente tem da nossa reencarnação, ele fica na nossa memória. À medida que a gente vai
procurando se espiritualizar, aquilo vai aflorando um pouco, sabe? E aí você vai se tornando uma pessoa mais madura espiritualmente, né? À medida que você tenta tomar contato com a espiritualidade, refletir sobre os problemas da vida, procurar entender o que a gente está fazendo aqui, procurar ver se a gente se torna uma pessoa, se conhece mais, né? Então, todo esse movimento que a gente faz de autoconhecimento para procurar se localizar dentro do... Primeiro, para a gente parar de machucar as pessoas que a gente ama, né? Acho que essa é a primeira decisão que a gente poderia tomar, né? Estou falando por mim, tá, gente? Então, eu acho assim, se a gente conseguir, com toda essa reflexão, com todo esse entendimento da vida que a doutrina nos traz, assim, poxa, se eu já conseguir parar de judiar ou de machucar aquelas pessoas que estão perto da gente, que a gente machuca, né? Porque a gente é orgulhoso, que a gente é egoísta, isso já vai nos trazer uma alegria imensa, né? Da gente poder se desenvolver, né? Então, a gente fez toda uma programação para poder estar aqui desenvolvendo alguma coisa, né? E à medida que a gente toma contato com essa espiritualidade, que é o que vocês estão fazendo agora, né? Então, procurando estudar, compreender melhor essa vida, e aquilo, essas intuições vão aflorando, tá? E isso vai permitindo que os amigos, o seu protetor, esse amigão que compromissou com você aí, com Jesus, já te acompanhar durante a encarnação, você vai permitindo que ele fique mais perto de você. E aí ele vai começar a te assoprar coisas com mais... que ele sempre assopra, é que a gente não dá ouvido, né? Então, à medida que a gente se espiritualiza, ou procura ter contato com esses conteúdos que a gente está tendo e reflete a respeito de nós mesmos, a gente começa a ter esse tipo de intuição, tá? Pessoal, nós vamos parar por aqui, e a gente vai... Paramos na 856, e aí a gente vai conversar com vocês aí durante a semana o que nós vamos fazer dessa nossa programação. Como diz o mineiro, já foi o boi com a corda, né? Já era para a gente ter terminado isso aqui há bastante tempo. E é difícil passar correndo por isso aqui, né? Vocês concordam com isso? Com certeza. Não dá, né? Se a gente estiver aqui só para cumprir tabela também é sem graça o negócio, né? Eu sei que eu falo demais, mas adorei que vocês participaram bastante. Eu acho que isso aí não tem preço, tá? Os casos, as ocorrências, as experiências. A doutrina é viva, né? O evangelho é vivo, né? E tudo isso é a riqueza da nossa vida. Nós estamos aqui para isso. Nosso grupo é imenso, de grande, né? Graças a Deus, esse ano aí, apesar dessa pandemia, nós estamos com uma audiência sensacional. A gente quer manter isso, né? A gente está tão animado que a gente não quer nem parar dia 8 de dezembro, tá? Como aí a gente não vai ter um monte de festinha para ir no final de ano, né? Que chegava o ano passado, em dezembro, ninguém fazia mais nada, né? Era festa da empresa, era festa do não sei o quê, aí você não conseguia se conciliar. Agora não tem mais nada disso, né? E a gente vai poder ter a nossa terça-feira só, pelo menos preservada até mais uma semana no mínimo, né? Mas aí nós vamos conversar depois com a direção da casa aí, como é que nós vamos tomar os caminhos, tudo bem? Gente, nós vamos parar por aqui, porque já passou da hora. Eu vou pedir para o Marco fazer oração para a gente. Claro, com certeza. Agradecemos a nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais que aqui estiveram conosco nesse aprendizado,